Cara, sabe o que me deixa meio puto quando as pessoas discutem país? E aí, você, cara, fica à vontade para comentar. É que uma das questões que polariza o país é essa questão da função do Estado, né? O Flamengo fala que o Estado tem que ser forte, inchado, para poder servir, prover serviços públicos. O outro fala que o Estado tem que ser mínimo, e que o mercado ele é soberano na hora de regular todas as atividades econômicas. Cara, e se a gente discutisse, por exemplo, um Estado estratégico? E aí eu falo o seguinte, o Estado coordenador. Porque, por exemplo, tanto na agenda de energia ou como qualquer iniciativa para colocar ou posicionar o país, o Brasil, por exemplo, em criação de tecnologia, porra, para colocar o cara assim para competir daqui a 20 anos com os Estados Unidos, com China, com a Europa. Não tem ninguém, acho que os caras não estão pensando nisso, Diegão. Pode crer, mas eu acho que... Pensa o seguinte, o cara vai... Isso não dá voto, irmão. 30 anos, pô. Então... Sacanagem, né, Diegão? Mas isso é projeto de país, tá ligado? Mas tem projeto de país. Cara, mas isso aí é exatamente a receita dos países que deram grandes guinadas, que são basicamente países... Você pegar nos últimos 50 anos, é tudo país asiático. Todos eles a história é isso. E para começo de conversa, você falou projeto de Estado. A gente não tem projeto de Estado, a gente tem projeto de governo, que é totalmente diferente. A primeira coisa que o novo governo faz é desmontar todos os projetos do governo anterior que estava lá. Então, começa o problema aí. A gente não tem visão de Estado. A gente não tem planejamento de longo prazo. Para começar, porque o Brasil acontece tanta coisa no meio do caminho que o nosso horizonte de planejamento é curto. Cara, quem planeja 30 anos, eu não sei o que vai acontecer daqui a 6 meses, porque pode ser completamente diferente do que acontece daqui a 6 meses. Como é que eu vou pensar daqui a 30 anos? Então, o que precisa acontecer para que possa ser verdade o que você está falando, quem tem que mudar, e no começo você fala, o Brasil, o país do futuro, eu costumo dizer que o Brasil, se a gente não fizer nada, eu digo todos nós, cada um que está assistindo a gente aqui, cara, o Brasil é o país do futuro do pretérito. Exato. Porque quem pode mudar esse país, bicho, não é político nenhum, não é salvador da pátria nenhum, porque a única forma de mudar é se a gente, como sociedade, mude a forma que a gente age e que a gente cobra esses caras. Então, por exemplo, você falou da polarização. Cara, uma das coisas que eu estou absolutamente convencido é o que o Brasil precisa, aliás, isso não é verdade só no Brasil, mas particularmente o que o Brasil precisa, é estar precisando de um líder que nos una, não que nos divida. Porque o que acontece com essa divisão é o fla-flu, e aí tem um lado puxando para cada lado, num determinado momento, um lado ganhou, puxa um pouco mais para cá, até que o outro lado ganha, puxa para lá, cara, e a gente não sai do lugar. Então, a grande questão, o que você chamou de Estado estratégico, foi interessante, porque eu estava te ouvindo e estava pensando, você fala, não, o Estado tem que ser mínimo, não, o Estado tem que ser forte. Cara, tá errado, essa dicotomia não existe. Exato. O que o Estado tem que ser, e o que eu usaria, na realidade, é um Estado forte é mínimo. Porque a ideia de que para ser forte ele tem que ser grande está completamente furada. Você gera um cabide de emprego, no cabide de emprego você começa a ter mais corrupção, com mais corrupção você tem mais ineficiência, mais custo para a sociedade, você basicamente tem um monte de problema. Ao contrário, você quer um Estado forte, você quer um Estado pequeno, você quer um Estado eficiente. Achar que grande é sinônimo de forte, eles estão confundindo o gordo com forte, cara. Mais cedo, você falou que a gente estava fazendo o nosso dever de casa em relação à crise e tudo mais, e como a gente está lidando com isso, a gente tem a possibilidade de se sair melhor que grande parte do mundo. Cara, esse dever de casa, ele é feito pelo Banco Central, que é que agora tem autonomia e, sei lá, define coisas com autonomia, ou ele é feito pelo Paulo Guedes? Olha, o dever de casa de combate à inflação é do Banco Central. Quem combate a inflação é o Banco Central, o principal instrumento de combate à inflação. De longe, o mais importante é taxa de juros. Então, esse dever de casa é feito fundamentalmente pelo Banco Central. Isso não quer dizer que o Paulo Guedes não tenha feito ao longo do governo um monte de medidas que foram importantes. Mas não, quem fez esse dever de casa foi o Banco Central. E é importante essa autonomia que foi dada recentemente para o Banco Central? Fundamental. Essa autonomia, na realidade, não é novidade, tá? A autonomia do Banco Central existe. Cara, eu vou tentar lembrar, mas não vou conseguir. Mas sei lá, esse é um negócio que tem, se não me engano, o início do processo de autonomia do Banco Central, posso estar enganado, tá? Porque eu lembro da discussão ter acontecido lá, eu não lembro se chegou a ser aprovado lá, mas foi no governo Fernando Henrique. Porra! E por isso que eu tô falando, tem muito tempo, essa coisa não... que o processo inteiro é que tinha uma discussão do que era independência e do que era autonomia do Banco Central, e essas coisas acontecerem em dois passos, mas o que eu quero dizer é absolutamente fundamental por uma razão muito simples. Se o Banco Central não tiver autonomia, o que o presidente vai querer fazer? Usar politicamente a política monetária. Então é assim,
E, diga-se de passagem, isso já é feito com outros instrumentos fiscais, que é o gasto do governo e os impostos. Como eu falei, o próprio corte de impostos que foi feito agora foi um uso fiscal para ter um impacto econômico eleitoral. Agora, se você fizer isso também com a taxa de juros, cara, a gente perde o controle da inflação, a inflação come solta, come o poder aquisitivo da gente, o brasileiro acaba mais pobre. Então é por isso que é tão importante, é tão valioso que o Banco Central seja independente, é fundamental. Entendi. E só comentando, na minha visão, não sei se você concorda, Ricardo, o Banco Central é um dos grandes exemplos, pelo menos a gestão, o que foi feito agora, do Brasil, cara. E aí, por isso que eu chamo um pouco para a gente refletir sobre essa questão do Estado estratégico. Porque o Estado, ele não necessariamente precisa ser o provedor, o produtor, mas ele desenvolve iniciativas, por exemplo, criar uma arquitetura em cima, por exemplo, para colocar Você está absolutamente correto. Para colocar... Tipo, porque o Pix, o que acontece? Tem o Estado, um Banco Central fazendo guarda-chuva, e depois tem as empresas, e tem novas empresas criando novos modelos por conta desse novo modelo que o Banco Central criou. Então, surgem oportunidades, né? Não, vamos pegar o Pix. O Pix colocou no mercado consumidor, na prática, algumas dezenas de milhões de pessoas estavam fora do sistema bancário. Então, o que isso significa na prática? Esse cara estava absolutamente limitado no que ele podia comprar, no que ele podia fazer. Esse cara só podia lidar com dinheiro. Então, você acabou... Aliás, isso é uma outra coisa que ajudou a aumentar a arrecadação de imposto, porque ao fazer isso você formalizou um monte de coisa que passava por fora do sistema financeiro. Sim. E que acabou passando através do Pix. Então, o Pix é um ótimo exemplo que você está dando. E quando você fala da questão estratégica, você está absolutamente certo. Eu queria reforçá-la. Na prática, o que tinha que ser estratégico, na minha opinião, no Brasil? Primeiro, educação de primeira, de qualidade para todo mundo, principalmente educação básica. Porque uma das coisas que é um absurdo no Brasil... nessa linha do Estado grande, o Brasil tem, eu não vou me lembrar o número exato agora, mas se não me engano são 17 programas chamados de programas sociais. Eles só são chamados. Sociais mesmo são 2. Baseado em que critério eu estou dizendo isso? O Banco Mundial fez um estudo no Brasil e viu que dos outros 15, todos eles, você tinha mais gente na camada, nos 20% mais ricos da população que se beneficiavam do programa, do que nos 20% mais pobres. Vou dar um exemplo. Universidade pública, entre aspas, gratuita. Porque a universidade pública é gratuita para quem vai, mas não é gratuita para a sociedade. Somos todos nós que pagamos para que quem vai não tem que pagar. Mas quem vai para a universidade pública? Fundamentalmente, gente que está na camada mais alta de renda do Brasil. Então, a gente está subsidiando os mais ricos no Brasil. É isso que está acontecendo com a universidade pública gratuita e com 14 outros programas que a gente chama de sociais. Então, está tudo errado. Mas para voltar em educação, o Brasil gasta... por aluno de universidade, mais do que grande parte dos países ricos. Só que ele gasta, por aluno de escola, 1/5. O que significa isso? O cara que chega da universidade... fala, não, então resolve via cota. O cara chegou, mas chegou completamente despreparado. E aí não adianta o professor da universidade fazer o que quiser, o cara tem tanto gap, cara, que esse cara vai ter limitação no que ele consegue aprender, simplesmente porque não deram a base que ele tinha que ter. Então, a primeira coisa estratégica, cara, é um projeto de educação pesado para preparar as pessoas e para preparar as pessoas para o mundo que está aí. Sem discussões dogmáticas, nada disso. Cara, entrar na parte fundamental que é o que a pessoa precisa para poder ter uma carreira bacana e, por consequência, uma boa qualidade de vida. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que tem que ter estratégica, eu falei de energia. Energia, por exemplo, se a gente tiver uma política para acelerar a colocação no Brasil, estrategicamente, como líder no mercado de carbono, como líder no mercado de energia, isso aqui vai ter um monte de outros efeitos positivos sobre todas as indústrias brasileiras. Reforça a industrialização que você falou, por consequência, reforça mais emprego com um salário melhor. Isso aqui tinha que ser absolutamente estratégico. Tecnologia, exatamente a mesma coisa, idem com batatinhas. Então, o que a gente tem que pegar é, cara, o que é o futuro? Como é que a gente chega lá? Outro exemplo, a gente precisa, você falou que o agronegócio carrega o país. E você está correto. Agora, o agronegócio carrega o país, o problema não é o agronegócio carregar o país, essa é a solução. O problema é a gente não agregar valor no agronegócio. Por exemplo, o Brasil é exportador de grão de café. Tem um estudo da Fiesp, se não me engano, de 2015. Não é que ele é exportador, é o maior exportador mundial. Só que a gente importa cápsula para expresso, pagando 37 vezes mais. Por que a gente faz isso? Porque se a gente fosse fazer aqui,
o imposto aumentava, se não me engano, 93 vezes. Por que o imposto sobe tão mais? Porque o imposto está pesado em cima da indústria. O que a gente precisa fazer no Brasil? Precisa ter uma reforma tributária. Já que eu falei, acho que vale fazer uma outra parte. Eu adoro reforma tributária, hein? Você falou de reforma tributária, cara, eu acho o seguinte, o Brasil precisa desesperadamente de uma reforma tributária e com toda certeza não é, infelizmente, a que o Paulo Guedes propôs. Porque a que o Paulo Guedes propôs tem vários defeitos gravíssimos. O primeiro, nosso sistema tributário ele é regressivo. O que quer dizer isso? Na prática, o pobre no Brasil paga mais imposto que o rico. Sim. Por quê? Porque tem muito imposto em cima de consumo no Brasil e pouco imposto em cima de renda. A gente tinha que ter mais imposto em cima de renda e menos imposto em cima de consumo. Porque o pobre, em tudo que ele ganha, ele paga imposto em cima de consumo. Porque tudo que ele ganha, ele gasta. Sim. O cara muito rico tem uma grande parte que ele não gasta. Portanto, ele não paga imposto em cima de consumo. Quando você junta tudo, na média, pobre paga mais imposto que o rico. É um motor de desigualdade. Exatamente. Que no Brasil, a proposta não fazia nada com relação a isso. Segundo, do ponto de vista de eficiência, a proposta que estava aí não funciona. Porque ela está querendo fazer uma coisa, não, vamos tirar imposto em cima da empresa e vamos jogar imposto em cima do dividendo. Na prática, quem paga esse imposto, nos dois casos, é o mesmo bolso, o dono da empresa. Porque se a empresa pagar menos, vai sobrar menos resultado para ela depois. Só que tem um problema. A alíquota de cálculo do imposto de renda é em cima de faturamento. A alíquota de cálculo em cima do dividendo é lucro. Qual é o problema dessa brincadeira? Lucro, quem dá, é a empresa eficiente. O que você está pegando é você está aumentando o imposto para quem é mais eficiente no Brasil. Na média, você acabou de tornar a economia brasileira menos competitiva, menos eficiente. Terceiro grande problema. Como é que ele está tentando resolver o problema de excesso de imposto em cima da indústria? Tirando o imposto da indústria, reduzindo uma parte do imposto da indústria, mas jogando no setor de serviços. Quando ele criou um imposto novo, no qual ele junta 2, 3 impostos, mas que é o IBIS, com uma alíquota muito mais alto, que é compensável, por isso que ele reduz o imposto em cima da indústria, porque assim, então sei lá, eu vou fazer um carro. No carro, paguei o imposto em cima na hora que eu extraí o minério de ferro, que eu transformei aquilo em aço, que eu transformei em chapa, que eu fiz a autopeça, que eu fiz o carro. Cada etapa, imposto uma em cima da outra. Então, a indústria automotiva, por exemplo, na hora que ela compensa o imposto que ela já pagou, ela vai acabar pagando menos imposto. Legal. Mas para fazer isso, ele falou, vamos fazer o seguinte, serviço. Setor de serviços não tem como fazer isso, porque ele não tem esse custo da mesma forma. E aí o que acaba acontecendo? Qual foi os setores que mais apanharam na pandemia? São todos os setores de serviços que ficaram fechados. Então você vai matar o setor hoteleiro, o setor de companhias aéreas, setor de eventos. Cara, esses caras já estão com a corda no pescoço. Que é o que acontece com a proposta que estava. Você aumenta por 4 o imposto dos caras, só vai ter nego quebrando. Você vai matar. Com detalhe, é o setor que mais emprega no Brasil de goleada. Então, vai ter um caos isso aqui. Então, meu ponto é, precisamos desesperadamente de uma reforma tributária. Mas de uma boa reforma tributária. E falando isso, vai falar, pô, então tudo que o Paulo Guedes faz é uma porcaria? Não. Mas nessa aí, eu peguei por acaso, foi o que veio na discussão, cara, onde ele errou pesadamente. Eu acho que ele fez, para ser justo com ele, ao longo do mandato, acho que ele fez um trabalho excelente, mas aí tá completamente furado. Não tá legal. Foi o tiro na água. Entendi. Que você, assim, em linhas gerais, como seria a tua reforma tributária? Primeira coisa que eu falei, antes de mais nada, tem uma reforma que vem antes da tributária. Eu faria antes da tributária uma profunda reforma administrativa. O que é uma reforma administrativa? A gente tem no Brasil uma situação onde, na média, arredondando os números, cada funcionário público com o mesmo tempo de experiência, a mesma qualificação, na mesma função, ganha o dobro do que alguém que faz a mesma coisa no setor privado. Com um detalhe. Esse cara não corre o risco de perder o emprego e ainda tem um regime de aposentadoria muito mais benéfico do que no setor privado. Por que tem brasileiro de primeira classe e de segunda? As regras têm que ser iguais para todo mundo. Se você só fizer isso, você reduz o gasto do governo brutalmente e em vez de ter que fazer a parte, por um lado você diminui o imposto, mas você precisa aumentar no outro para fazer, não. Você corta o gasto de governo e só tem que fazer a parte de queda de imposto. E aí está resolvido, entendeu? Você acaba a parte complicada da reforma, que é para onde você vai jogar para pagar a conta. A proposta de reforma como ficou, jogou no setor de serviços para pagar a conta dessa brincadeira. O que eu estou falando é, se livra desse problema. É a primeira coisa que eu faria. A segunda, a nossa escala de imposto de renda pessoa física tinha que ser muito mais inclinada. Aí sim, você vai de fato fazer com quem ganha mais paga mais. Terceiro,
a redução pesada de imposto em cima de toda a parte de consumo que está acontecendo, que é o grande problema que a gente tem. Por que tudo custa mais caro no Brasil do que no resto do mundo? Tem várias razões, mas a maior delas, a carga tributária aqui é muito maior do que fora daqui. Eu falei de energia elétrica, por exemplo. Cara, metade do que você paga na energia elétrica não é energia elétrica. É imposto. É imposto. Imposto, alguns tecnicamente é o que a gente chama de contribuição. Contribuição é uma loucura, porque qual é a diferença na prática? É a mesma coisa, é imposto também, só que contribuição só fica para o governo federal. Imposto é dividido entre o governo federal, municipal, blá, blá, blá. Mas tanto faz. Alguns outros, tecnicamente, não são nem contribuições, são algumas coisas. Mas, enfim, na prática, metade não é energia. Isso aqui, cara, está encarecendo tudo, porque custo de energia vai em absoluto. O que você não usa energia para fazer? Não importa o que você faz, tem uso de energia. É muito louco, Igão, porque tá rolando um crescimento muito forte, por exemplo, de energia solar. Aí o que o cara faz? Coloca uns painéis no teto da casa dele e aí ele meio que, teoricamente, muda a lógica do governo de recolher imposto, entendeu? O governo ele passa a cobrar do cidadão que coloca uma placa de telhado na casa dele, tipo, pela rede de transmissão que ele tá plugado na placa, né? E não necessariamente na energia que ele tá consumindo com a placa que ele comprou. Então, assim, é como se você tivesse a tua forma de gerar energia, só que ainda assim você precisa pagar imposto por usar o poste que está ali na rua. É que aí eu acho que são coisas diferentes. Tem uma parte que é imposto, e você está correto, e tem uma parte que efetivamente é transmissão, porque essa placa solar colocada em casa, em geral, ela está ligada no sistema nosso pelo seguinte: por exemplo, você gerou mais energia do que você usa. Aí você coloca aquilo ali e você tem um crédito junto à provedora de energia que for do seu local. Só que essa energia vai ter que ser transmitida. Mas você acha que vai e ter vai para mercado? algum lugar. Então tem uma parte dessa transmissão que não é só imposto. Tem uma parte que você está correto, mas tem uma parte disso que se justifica porque você está usando efetivamente a linha de transmissão. Perfeito. Mas você acha que vai ter um mercado livre desse excedente e com a... Hoje isso está preso, mais uma vez, no que é quem é a geradora que te serve naquele local onde você estiver. Quando o mercado abrir, vamos ver o que acontece. Mas é para aí que ele caminha.